Isaac é um dos generais marinas mais lembrados pela comunidade, mas certamente as pessoas o ligam mais à construção do personagem do Yoga do que à sua própria construção enquanto personagem. Mesmo tendo uma curta participação, Isaac é alguém que discursa sobre justiça, e é essa justiça que representa bem os ideais de Poseidon, e o porquê de logo Isaac, alguém que anteriormente estava destinado a ser um cavaleiro de bronze, ter sido escolhido por uma escama para ser um general marina. Mas afinal, qual é a justiça de Isaac? Qual é o arco de personagem que ele nos conta e como podemos pensar não apenas em sua ideologia, mas em seu destino? É sobre isso que falaremos hoje. Eu sou Damien e hoje falaremos sobre Isaac de Kraken. Escolhido é uma boa palavra para definir Isaac. Tudo ao seu redor sempre o colocou como uma pessoa diferente das demais, e é justamente Yoga quem mais fala isso. Perante seu amigo, Yoga sempre se sentiu menor, sempre se sentiu indigno até mesmo de ser um cavaleiro, já que não tinha as mesmas qualidades de Isaac. O que mais definia o personagem quando mais novo era a palavra justiça. Como eu já abordei em vários vídeos do canal, justiça é a matemática central dentro de Saint Seiya. Na fase santuário, ela aparece através de Saga, Shura, Máscara da Morte e Afrodite, e na saga Poseidon, através da justiça divina de Poseidon e de, claro, seus comandados, os generais marinas. É então que entra Isaac. Quando estamos no flashback de Yoga e Isaac, vemos que seu senso de justiça é extremamente firme. Isaac quer punir aqueles que são maus, e para isso ele se inspira justamente no Kraken, o monstro marinho que atacava embarcações e punia apenas aqueles que eram malvados, não atacando navios de pessoas inocentes. Isaac era, portanto, um idealista, um homem de convicções firmes sobre o que é a justiça, e principalmente sobre o que é o dever de um cavaleiro. Combater as forças do mal e ajudar os inocentes é a base do pensamento do dever de um santo de Atena. E isso tinha, por base, justamente o seu contato com Camus, e como ele era uma figura de inspiração para Isaac. É por conta desse idealismo do personagem que Yoga não conseguia se sentir bom o bastante perto do amigo, já que seus motivos para se tornar um cavaleiro não eram nobres e justos, mas motivos pessoais, sendo nesse caso o objetivo de rever sua mãe, que estava no barco congelado na Sibéria. É então que o acidente com Yoga acontece, e Isaac muda por completo a sua perspectiva quanto à vida e à própria justiça. Acho seguro dizer que Isaac morre como pessoa bem ali, mesmo que seu corpo tenha sobrevivido. Seu último ato foi justamente salvar seu amigo, preservar uma vida inocente, cumprindo seu dever como o cavaleiro de Atena que parecia destinado a ser. Porém, ao ser salvo pelo poder de Poseidon através da escama de Kraken, temos uma virada de chave quanto à ideologia do personagem. Eu disse mais cedo que Isaac era um idealista, e isso é verdade. Ele tinha em mente uma justiça que derivava do que seria o purismo dentre os cavaleiros de Atena, o da ajuda aos inocentes e punição às más pessoas. Só que isso é extremamente preto no branco. Como se define maldade? Como se define bondade? Você pode até pensar que Saint Seiya e os personagens da obra são maniqueístas de alguma forma, mas isso não é verdade. Existe a crença na mudança e na recuperação das pessoas, mesmo com suas atitudes malignas ou erradas. Personagens como Ikki, que foi perdoado e recuperado por seus irmãos, ou Canon, que recebeu o perdão de Atena, provam isso, assim como os renegados que se redimiram de todos os seus pecados também, mesmo que alguns ainda tenham suas próprias nuances, como Máscara da Morte. A justiça absoluta de Isaac é um idealismo maniqueísta perigoso, pois isso o deixava a um passo de uma visão extrema do mundo, sendo então o que aconteceu quando virou um general marina. Poseidon e seus marinas acreditavam que esse mundo estava tão corrompido que a única coisa que adiantava era refazê-lo do zero. Isaac é um personagem interessante para mostrar uma certa aproximação entre Poseidon e Atena, ou seja, o desejo de proteger esse mundo de algum modo. A Terra é uma criação sagrada para Poseidon e suas marinas, e os seres humanos estão sujando ela, corrompendo-a com suas guerras, massacres, poluição e tudo que gera algum impacto negativo. Esse é um arco, inclusive, que tem um certo cunho ambientalista, mas eu posso explorar isso melhor no futuro. Esses mesmos seres humanos, no entanto, são vistos de forma diferentes por Poseidon e Atena. Ela acredita que a humanidade tem sim maçãs podres, pessoas ruins e malignas, mas que o amor que existe dentro dos seres humanos é o motor capaz de mudar essa realidade. O amor é o milagre que os humanos precisam para mudar e para parar até mesmo de depender dos deuses. Como sempre digo, Atena e seus cavaleiros não lutam apenas pela manutenção da paz nesse mundo ou pelo bem da humanidade.
mas eles lutam para que não possam existir mais, para que esse humano se transforme. É então que Poseidon aparece como contraponto a esse ideal. O ser humano, para Poseidon, não merece a liberdade que possui, pois essa liberdade causou sua ruína. A humanidade, portanto, precisa ser refeita do zero, recriada com o propósito de adorar e servir aos deuses, e também para ser controlada completamente por eles. É essa humanidade pura e refeita que poderia ser podada por Poseidon e pelos generais marinos. E é aí, portanto, que entra Isaac e sua visão de justiça. Isaac agora acredita na corrupção da humanidade como Poseidon acredita. E, portanto, se o mundo todo é maligno, então todo ele merece sua punição. Isaac é um aprendiz de cavaleiro que não tem uma humanidade para proteger, apenas para punir. Sua luta é, então, não apenas para reformar o mundo, mas para ter alguém que mereça sua proteção contra as pessoas malignas que um dia vão surgir. Isaac luta por Poseidon para que possa ter um novo propósito, pois seu antigo eu morreu no momento em que caiu no mar congelado da Sibéria. A tragédia de Isaac é de ser um prodígio talvez maior do que Yoga, de ser alguém que poderia ter sido um excelente cavaleiro, lutando lado a lado de seu mestre e seu amigo para proteger esse mundo. Pois mesmo em seu idealismo, ele ainda poderia se encaixar entre os cavaleiros de Atena. Porém, no fim de tudo, ele foi apenas corrompido pelo pensamento de Poseidon. É o que o coloca frente a frente com Yoga na Guerra Santa contra Poseidon, e aumenta mais ainda aquela tragédia. Após a morte de Isaac, Yoga não mudou seu modo de pensar e suas prioridades, até que a Batalha das 12 Casas começou. Foi por conta de Camus e seu sacrifício que o luto de Yoga começou a deixar de ser uma fraqueza para se transformar em força. O Yoga que estava ali diante dele e que fraquejava diante de um inimigo, ainda era o Yoga que ele conheceu na época do treinamento, que cedia aos seus sentimentos sem controlá-los. O que Isaac não sabia, porém, é que mesmo com isso, Yoga não era mais o mesmo, e que ele já era um verdadeiro cavaleiro. É no meio da luta de ambos que Yoga consegue dar o passo final para sua transformação, e se tornar de vez em um bastião da justiça e ideais de Atena. E foi para esse Yoga que Isaac perdeu. Ele perdeu e morreu, não apenas para seu amigo, mas para o que ele poderia ter se tornado. É Yoga que então o limpa desse pensamento corrompido, onde então eles podem se despedir como amigos e não mais como inimigos. O e se é algo constante na vida de Isaac, então acho interessante pensar no que poderia ter acontecido se ele fosse o Cavaleiro de Cisne e não Yoga. Ele teria ido até o Japão para matar todos os Cavaleiros de Bronze na Guerra Galáctica no lugar de Yoga? Se aliaria a eles ao perceber como seus sentimentos e corações ardentes os tornavam diferentes de todos e não pessoas malignas como o Santuário dizia? Ele confrontaria Camus ao descobrir que Saori era Atena e que estavam sendo enganados todo esse tempo? São perguntas que gostaria de ter respostas, pois Isaac não é um personagem tão bem explorado. Existem, no entanto, duas obras que fazem ótimos complementos ao personagem e que gostaria de falar um pouco sobre elas. Antes de falarmos sobre esses spin-offs, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta o que está achando do vídeo e use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível. Considere também tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros que já nos ajudam de todas as formas. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, falemos dos spin-offs. O primeiro é o episódio de Assassin. No volume 13 da obra, nós temos uma luta entre Camus e Yoga, os dois agora como Cavaleiros de Ouro e representantes da constelação de Aquário. No Assassin existe todo um enredo que envolve distorções temporais e personagens voltando à vida, o que então justifica personagens voltando meio que de surpresa. Dentre esses personagens, nós vemos justamente Isaac. Ele volta à vida e aparece no meio da batalha entre seu amigo e seu mestre para proteger Yoga, e vai até Yoshino, a Atena daquele mundo, e lhe roga pela oportunidade de ser, pela primeira e única vez, o que ele não conseguiu em sua vida passada, ser um cavaleiro. Vemos Isaac de Cisne pela primeira vez nos spin-offs, e o que estamos vendo não se parece em nada com sua versão corrompida, mas com aquele nobre Isaac do passado. Ele está ali para proteger Yoga e sua filha, para proteger as pessoas importantes para ele com sua efêmera vida. Isaac sabia que seu lugar não era ali, que o seu tempo já havia passado, e principalmente sabia que nunca seria um cavaleiro, que não era o escolhido. É por isso que ele quer usar sua existência curta para fazer o bem que ele não foi capaz de fazer em vida, o que nos dá uma das cenas mais bonitas dos mangás de Saint Seiya, ao meu ver. Isaac se ajoelha perante Yoga para que ele cumpra aquele desejo que tinha, contendo o poder de Camus com seu próprio corpo, enquanto Yoga discursa.
Se me perguntarem algo sobre um companheiro importante ou minha família, ou sobre um oponente formidável que lutou com toda a sua vida, um homem similar a um irmão mais velho perdido, um cavaleiro que salvou a mim, ambas as afirmativas são corretas. E mais do que isso, um laço que nem mesmo a morte poderá corromper, uma vida que não poderá ser substituída. Você é meu amigo de alma. É com esse discurso que o fim de Isaac acontece mais uma vez dentro de Saint Seiya, tendo um sorriso no rosto ao final da sua existência. E o que mais gosto em como G-Assassin trata a relação entre Yoga e Isaac é justamente essa relação de irmãos que eles pareciam compartilhar em seu treinamento no clássico, onde aqui isso fica explícito. Se no clássico é a partir da luta entre os dois que Yoga consegue superar o luto, dessa vez um que existia por Camus e a culpa e luto que sentia por Isaac, agora ele aparece para reforçar que sempre estaria ao seu lado, mesmo após a morte. Isaac transforma-se definitivamente em uma força para aquele que chamou de irmão. Em Re-Rise of Poseidon, Isaac possui um trabalho que sempre senti falta no clássico de alguma forma, ou seja, da sua relação com Camus. Durante a saga clássica, vemos como Camus é uma figura de idolatria para Isaac. Ele quer mais do que ser um cavaleiro, ele quer ser exatamente como seu mestre. Essa visão se quebra com a mudança de lado de Isaac, onde ele desdenha de Camus e seus ensinamentos, já que aquele homem que prezava pela frieza em batalha morreu para seu pupilo sem conseguir controlar seus próprios sentimentos. Ele cospe na memória da idolatria que tinha por Camus para reforçar como ele era diferente agora, e também para nos mostrar como estava realmente corrompido. Em Re-Rise, Isaac estava na realidade que anteriormente era para ser sua, uma realidade em que seguia treinando com Camus e conquistava a armadura de bronze de Cisne, sendo então um cavaleiro que protegeria o amor e a justiça nesse mundo. Porém, a realidade era mais forte do que a fantasia. E Isaac se lembra da verdade cruel. Aquele mundo de fantasia em que ele gostaria de viver, um mundo em que poderia viver ao lado de seu mestre Camus e lutar ao seu lado, não poderia existir. Mesmo que em seu coração aquele desejo profundo de ser diferente ainda existisse, o passado não poderia ser mudado. Ele ainda havia perdido seu olho, havia sido resgatado por Poseidon e lutado por ele em uma batalha. Sua existência para o mundo não foi como Isaac de Cisne, mas como Isaac de Kraken, um general marina de Poseidon. É essa dureza de pensamento e a frieza em batalha que ele aprendeu com Camus que o fazem derrotar seu mestre naquela falsa realidade, mesmo que estivesse com lágrimas em seus olhos, pois Isaac preferia uma vida em que sabia que morreria do que uma vida feliz e falsa. Existe aqui uma mudança também de atitude em relação ao seu passado. Se no clássico havia rancor por tudo o que havia acontecido, agora aquele passado era fonte de força e ensinamento. Não apenas a memória de Yoga aparece como inspiração, mas a memória dos ensinamentos de Camus ao longo de seu treinamento, já que graças a eles, Isaac é capaz de despertar um novo golpe e um nível diferente de poder. Porém, assim como em G-Assassin, aqui a vida de Isaac também tem um limite de existência. Após protegerem esse mundo enquanto os Cavaleiros de Bronze e Atena estão retornando dos Elísios, os Generais Marinas agora devem retornar ao seu descanso eterno. E isso, é claro, inclui Isaac. Em seu final, sua relação com Yoga é reforçada, onde ele pede justamente a Kiki para contar ao seu amigo o que ele havia feito. É interessante pensar que essa atitude não é apenas pelo próprio orgulho de Isaac em conseguir defender o mundo, mas para dizer a Yoga que aquela existência corrompida que ele havia encontrado no templo submarino foi capaz de, ao menos uma vez, cumprir o que ele sempre quis, que aquele Isaac ainda estava, de alguma forma, vivo. Por esse vídeo então foi isso, meu povo. Espero que tenham gostado e que eu possa ter mostrado ao menos um pouco de como Isaac é um personagem muito interessante. Ele tem tudo: tragédia, conexão com os protagonistas, uma ideologia bem definida e um próprio arco que se finaliza bem no clássico, mas que é muito bem complementado por spin-offs. Estou pensando em fazer mais análises curtas como essas, de personagens mais apagados. O que vocês acham? Me digam aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like se não deixou, se inscrever se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Nos vemos então na próxima live ou vídeo e valeu!